O conceito da reencarnação está na Bíblia? O Transição fez esta pergunta a grandes estudiosos do assunto e o resultado você confere no programa de hoje, que tem como tema a reencarnação na Bíblia. O tema reencarnação tem provocado muitas dúvidas, sobretudo nas pessoas que vêm de uma religião que tem uma maior tradição de estudo da Bíblia. O que as pessoas se perguntam é se a ideia da reencarnação tem, na verdade, uma base bíblica. Ou seja, a Bíblia atesta a existência da reencarnação, a realidade da reencarnação? A palavra, na Bíblia, na verdade, não existe a palavra reencarnação, porque o termo reencarnação foi criado por Allan Kardec. Mas a Bíblia, o termo chamado Guigu Neshamot, que significa um termo hebraico que fala-se em rodas da alma, ela está perfeitamente presente em muitas das passagens da Bíblia, não com a palavra reencarnação, mas, por exemplo, com o verbo lechayot, que em hebraico significa reviver. A reencarnação sempre fez parte das cogitações, das meditações do povo hebreu, que é o povo detentor da tradição bíblica. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos, na sua maioria, por autores do povo hebreu. E esse povo tinha por hábito, como nos fala Flávio Joséfo e outros textos da literatura, de estudarem, de meditarem acerca do tema reencarnação. Eles pressupunham esse tema, porque eles consideravam que determinadas matérias não deveriam ser discutidas em público, mas num círculo mais fechado, para estudiosos, para pessoas que tivessem uma maior maturidade. A preocupação deles era com o misticismo exagerado. Eles temiam que certas pessoas ficassem muito tempo discutindo questões puramente espirituais e se esquecessem das obrigações do dia a dia, das obrigações da família, do trabalho, das obrigações pessoais relativas à moralidade, à conduta social, etc, etc. Portanto, feitas essas considerações, nós vamos encontrar nos textos da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a ideia, o pressuposto de que existe a reencarnação e de que a reencarnação é a chave para o entendimento de certas questões. Por exemplo, nós podemos citar o texto de Êxodo, quando fala dos mandamentos e diz que a terceira e a quarta geração irão expiar, irão receber a culpa da primeira geração, a geração dos antepassados. Há até uma preposição em hebraico que diz: na terceira e na quarta geração eu expiarei as faltas dos pais, nos seus netos, nos seus bisnetos, etc, etc. Mostrando que há uma sequência e que nós somos herdeiros do nosso passado. Estamos, da mesma forma, no presente, construindo o nosso futuro. E há no Novo Testamento um diálogo claro, objetivo, em que Jesus não mede palavras, ele diz explicitamente sobre a necessidade dos dois nascimentos, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. E Nicodemos, nesse diálogo, mostra claramente que ele entendeu o nascimento da água como uma volta ao útero, como um renascimento biológico, físico, como o único capaz de resolver certas questões e de dar também uma continuidade para o nosso aprendizado. Uma vida é muito pouco, há muito que ser feito, há muito que ser aprendido e nós precisamos de mais de uma existência para realizar esse aprendizado, para resolver as nossas pendências emocionais, para continuar o que não foi possível completar numa vida. A reencarnação é, na verdade, uma prova da bondade de Deus, que está sempre renovando as oportunidades, que está sempre renovando as possibilidades. E mais do que isso, muitas vezes numa existência, nós criamos relações de ódio, de inimizade, de tristeza, de agressão, e a reencarnação vem como uma possibilidade de reconciliação.
como diz Jesus no Sermão do Monte. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É claro que aqui também nós vamos colhendo o que nós semeamos. A lei de causa e efeito. Nós vamos colhendo o que nós semeamos. Essa lei, vamos dizer, é divina, mas quem a manipula somos nós mesmos. Nós é que semeamos e nós é que colhemos. A reencarnação, então, é essa jornada em que nós encontramos desafetos do passado, encontramos afetos também do passado, na tentativa de reconciliar, de construir novamente a história, de recontar a história da nossa vida. É uma possibilidade que o Criador nos dá e isso tudo está pressuposto na Bíblia, não há razão nenhuma para que a gente não leia a Bíblia sobre esse enfoque. E no fundo, tudo é uma questão de leitura. Se nós estamos com um olhar educado, se nós estamos procurando, nós iremos encontrar. Porque aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Se o nosso olhar está fechado para essas questões, se nós estamos com uma mente fechada, com uma mente fundamentalista, dificilmente nós encontraremos nesses textos bíblicos alguma referência à reencarnação e a outros temas. Mas se o nosso coração, se a nossa mente está aberta para captar essas realidades, é como se o texto se abrisse, é como um frasco de perfume que você tira a tampa e começa a sentir a fragrância. Então, o conselho é: abra sua mente, abra o seu coração. As leis da natureza, elas se revelam aos poucos e a nossa leitura da Bíblia, ela vai se ampliando e se aperfeiçoando. A gente não lê a Bíblia como as pessoas liam há 3.000 anos atrás e nós não leremos a Bíblia daqui 1.000 anos como nós lemos hoje, porque nós crescemos e a nossa interpretação cresce com a leitura da Bíblia. Então o conselho é: leia de maneira tranquila, aberta, inspirada e essa compreensão virá naturalmente. Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. A lei da reencarnação é uma lei natural? Onde podemos encontrar mais informações a respeito? A reencarnação é uma lei biológica, é uma lei da natureza, como a lei da gravidade. Nem todas as leis da natureza precisam estar expressamente anotadas, expressamente comentadas no texto bíblico. Porque o texto bíblico, ele tem um propósito, ele tem uma mensagem central, ele tem uma conexão entre os seus livros. Nem todas as leis naturais, portanto, precisam ser expressamente tratadas. Elas são pressupostas, ou seja, o autor que escreveu aqueles livros pressupõe que o leitor já conheça certas leis naturais, ou ele pressupõe que algumas leis da natureza iriam ser reveladas ao longo do tempo. Muitos irmãos nossos, evangélicos e católicos, dizem: vocês espíritas ensinam a reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição. Acontece que a palavra reencarnação foi criada por Kardec lá por 1860 por aí. Ela não poderia, então, constar da Bíblia. Mas nós temos palavras sinônimas da reencarnação na Bíblia. Por exemplo, renascimento, a palavra geração, porque na Bíblia geração não é só consanguínea, mas também do espírito. Cada reencarnação é uma geração do espírito. Neste bloco, nós daremos alguns exemplos retirados da Bíblia a respeito do tema reencarnação. E para isso nós começamos com uma citação bibliográfica. A primeira é o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, A Reencarnação na Bíblia. E o segundo livro é do nosso amigo Severino Celestino,
analisando as traduções bíblicas, onde ele examina o texto no original hebraico. E um dos textos principais analisados pelo Severino e também pelo Hermínio Miranda nesse livro é o texto que contém os 10 mandamentos, Deuteronômio e Êxodo, onde se diz que o Deus, na sua função de justiça, iria punir os erros, segundo algumas traduções, até a 2ª, 3ª e 4ª geração. E, como esclarece Severino Celestino e Hermínio Miranda, isso seria uma injustiça, porque filhos, netos e bisnetos, descendentes, responderiam pelo erro de um patriarca, de um antecessor. Analisando melhor a preposição do hebraico, nós podemos concluir que o texto, na verdade, diz na 3ª e 4ª geração. Portanto, deixando subentendido que nós somos herdeiros do nosso passado espiritual. Muitas vezes cometemos um erro numa existência e numa 3ª e 4ª geração na mesma família, nós mesmos, reencarnados, recebemos o patrimônio de equívocos ou de acertos do nosso passado espiritual. Outro texto também que merece um destaque é o do capítulo 3 do Evangelho de João, no qual Jesus conversa com Nicodemos. Ora, Nicodemos era um doutor do Sinédrio, um homem de posição no Estado de Israel da época e um profundo conhecedor da Bíblia, porque senão não ocuparia o Tribunal Supremo do povo hebreu. Ele então procura Jesus, trazendo as suas dúvidas, e o Mestre diz claramente a ele que não poderá ver o reino dos céus aquele que não nascer de novo, que não nascer novamente. Nicodemos, dando a entender que percebeu a amplitude da questão e que entendeu a questão nos seus exatos termos, pergunta: mas como pode um homem, sendo já velho, entrar pela 2ª vez no útero da sua mãe? Fica claro que esse diálogo não se trata de ritual de batismo ou qualquer coisa que o valha. Na verdade, eles falavam sobre voltar ao útero, nascer novamente, vir a uma nova existência. Jesus não só confirma esse entendimento de Nicodemos, como acrescenta ao processo da reencarnação a necessidade da renovação, porque não basta renascer, é preciso renovar-se. E a renovação íntima é a grande mensagem, a mensagem central do Evangelho. A Bíblia possui em toda a sua extensão, tanto na primeira revelação, o Velho Testamento, como no Novo, passagens que ratificam claramente, e eu colocaria aqui uma de Jesus muito marcante, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, quando ele, referindo-se a João Batista, ele diz que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João, mas que João era mais que um mensageiro, mais que um profeta. E como o profeta Malaquias falava que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, Jesus confirma dizendo que assim como Isaías falava da vinda do Messias, assim como Malaquias falava que Elias vinha preparar o caminho, Jesus disse: dentre os filhos de mulher ninguém é mais do que João. E se vocês querem compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus fecha a questão de Malaquias e de Isaías, provando diretamente que o corpo de João Batista voltou no espírito que já tinha habitado Elias, o espírito de Elias no passado. Então o corpo de Elias foi um, o corpo de João Batista outro, porém o espírito mesmo, segundo Jesus. São 3 textos bastante claros, bastante expressivos, mas ao lado deles há diversos outros textos, mas esses exigindo uma sensibilidade, uma sutileza, porque não falam expressamente do tema. Eles pressupõem o tema. É como se o tema fosse uma exigência, um pré-requisito para que você faça uma reflexão mais aprofundada. Portanto, aí estão 3 passagens que atestam a reencarnação,
que mostram que a reencarnação não é uma criação de culturas orientais, não é mesmo uma criação do codificador Allan Kardec. A ideia da reencarnação está em muitas civilizações do mundo antigo e está, inclusive, muito firmemente alicerçada na cultura do povo hebreu. Tanto que hoje várias correntes do judaísmo são reencarnacionistas, admitem a reencarnação como um elemento profundamente necessário para se entender a justiça divina. Não haverá justiça divina se não houver possibilidades. Ora, se nós que somos imperfeitos, seres humanos, damos oportunidades, damos novas chances para que as pessoas possam refazer, para que elas possam regenerar, recompor-se, reconstruir o seu destino, que não dirá o Criador, na sua sabedoria, na sua bondade, ao renovar as possibilidades e ao permitir que cada um de nós refaça os erros e reconstrua o futuro. Portanto, ficam aí as duas indicações de obras e o convite a essa reflexão sobre a misericórdia e a justiça divina que se expressam através da reencarnação. Nossa busca por respostas continua logo após o intervalo. Fique conosco. O Transição continua com o tema de hoje e pergunta: se a reencarnação está na Bíblia, não há conflito entre o Espiritismo e o Cristianismo? Nesse último bloco, nós gostaríamos de falar sobre duas questões muito importantes. A primeira delas é a ideia de que algumas pessoas, de que o Espiritismo não é uma religião cristã. Pelo contrário, o Espiritismo está todo apontado para a figura de Jesus. Toda a sua base moral, toda a sua base de conduta é retirada do exemplo incomparável do Mestre. E no primeiro livro da Codificação Espírita, já na questão 625, fica muito claro que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso grande condutor, é aquele que inspira, que educa o nosso espírito. Portanto, não há razão para acreditar-se que o Espiritismo não tenha uma base, não tenha uma afeição pelo estudo bíblico, não tenha uma necessidade de se estudar a Bíblia. Não, não. O Espiritismo, na verdade, tem muito a contribuir nesse debate, tem muito a contribuir na compreensão dos textos bíblicos, sobretudo dos textos do Novo Testamento. E para falar um pouquinho disso, nós gostaríamos de abordar o tema que provoca muita dúvida, muita dissensão, que é a oposição reencarnação-ressurreição. Muitos acreditam que essas duas ideias são contrapostas. Se eu aceito a reencarnação, eu não posso aceitar a ressurreição. Se eu aceito a ressurreição, eu não posso aceitar a reencarnação. Mas estudando o Espiritismo com maior profundidade, nós percebemos que há um fator complementar entre essas duas ideias. Então, a ideia de ressurreição, ela aparece na Bíblia com a ressurreição do corpo de Jesus, que a Igreja Católica nos explica como a partir do desaparecimento do corpo de Jesus, em que alguns indivíduos que tinham a capacidade mediúnica aguçada viram Jesus em um determinado momento, o que eles figuram como indo para o céu. Então, associado a isso, o corpo de Jesus desaparecendo, a ideia de ressurreição ficou marcante no inconsciente coletivo e trazido pela Igreja Católica. Mas a ciência, com seus avanços, e fundamentalmente com o desenvolvimento do século XVII, da Revolução Científica do século XVII, prova-nos que as nossas células corporais, elas, uma vez mortas, essa estrutura vai retornar para da onde veio, né? Do pó foste produzido, do pó voltaremos. Então, essa ideia, ela se opõe à ideia reencarnacionista. O que aconteceu com o corpo dele? Não se sabe. Há conjecturas, há hipóteses, mas
o próprio Evangelho fala que o corpo dele, alguns lá estavam dizendo que o corpo dele foi roubado e tal. Ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Vamos examinar um pouquinho mais isso de perto. A palavra ressurreição, sem entrar nos detalhes, sem ficar citando termos em hebraico e em grego, ela decorre de uma expressão idiomática do hebraico. O povo hebreu, para dizer que alguém morreu no texto bíblico, ele utiliza de um eufemismo. O que é um eufemismo? Você alivia um pouco a expressão. Então dizia-se assim, quando alguém morria, que ele deitou-se com os seus pais. E isso refletia até mesmo a prática nas famílias dos patriarcas. Eles tinham um túmulo e à medida que as pessoas iam morrendo, iam sendo enterradas naquele mesmo lugar. Então, geralmente, a pessoa era enterrada no túmulo dos seus ancestrais. E dizia-se numa expressão idiomática que a pessoa deitou-se com os seus pais, deitou-se com os seus ancestrais. Pois bem, para expressar a ideia de que a morte não era o fim, a ideia de que Deus, sendo um ser espiritual, Ele também criou uma realidade espiritual, e se Ele criou essa realidade espiritual, Ele nos presenteia com essa possibilidade de uma vida espiritual, as pessoas costumavam dizer que depois que você se deitou, você se levanta. Então, o levantar-se, em hebraico, é a ressurreição. Ressurgir ou levantar-se, ou seja, superar a morte. Pois bem, o que diz o tema reencarnação? Diz que o Criador renova as possibilidades, renova as oportunidades de continuar aquilo que nós não terminamos, de resolver aquilo que ficou mal resolvido, de reconciliar os laços que foram rompidos por agressões mútuas. Nós somos espíritos em evolução e a reencarnação tem por objetivo nos dar a oportunidade de nós continuarmos crescendo, evoluindo. Como disse Jesus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É claro que isso aí é uma força de expressão de Jesus, porque nós nunca vamos ser perfeitos como o Pai é perfeito, porque o Pai tem uma perfeição infinita, mas humanamente falando, nós podemos chegar perto dele, perto pelo menos da semelhança da perfeição de Deus. Portanto, a reencarnação diz respeito ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento espiritual. Pois bem, quando nós cumprimos esse processo, quando nós chegamos ao cabo desse processo de aperfeiçoamento, o que ocorre? Ocorre a ressurreição. A ressurreição é o coroamento do processo reencarnatório. Quando o espírito chega ao máximo grau de aperfeiçoamento que a vida na carne proporciona, ele então se torna, como diz a questão 262 do Livro dos Espíritos, um espírito puro, um espírito bem-aventurado, ou seja, alguém que vai experimentar a ressurreição, a redenção espiritual. Aquele estágio de aperfeiçoamento em que você não necessitará mais reencarnar para o aprendizado. Poderá sim nascer em missão para ajudar alguém, mas não mais como uma necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Ora, isso está dito de maneira muito sutil no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus diz a Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, reencarnar, para ver. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água, mas nascer do Espírito, que é o processo de renovação íntima. Ou seja, a reencarnação nos dá a possibilidade de entender,
de visualizar, mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, essa somente se dá através de um processo intenso de renovação espiritual. E esse processo de renovação espiritual está resumido no termo ressurreição. Portanto, o final do processo reencarnatório é a ressurreição. Não se tratam de termos contrapostos, é a mesma ideia. A diferença é apenas de grau, é uma diferença de tempo, de processo. Com isso, nós podemos unir duas grandes ideias, a ideia da reencarnação e a ideia da ressurreição, sem precisar opô-las, sem precisar negar uma lei biológica, uma lei da natureza, que é a reencarnação, para entender esse tema bíblico da ressurreição. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, acesse www.portalser.org, ouça os nossos podcasts, que lá, aos poucos, nós abordamos um pouco dessas ideias que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, convidando as pessoas a refletirem sobre a linha central da Bíblia. Qual o tema central da Bíblia? É a renovação, é a união da criatura com o Criador. O dia em que nós restabelecermos os nossos laços com o nosso Pai Criador, quando nós envolvermos todas as criaturas num amor incondicional, nós atingiremos a redenção espiritual, atingiremos a ressurreição. O programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça, o estudo continua em nosso site www.transição.tv. Acesse centenas de programas e conteúdos espíritas de qualidade. Tchau!